Fala pessoal, vamos fazer o comentário anual do HGPO, CSHG Prime Offices, tá? Então nesse vídeo eu queria fazer uma análise um pouco diferente, eu vou usar a função do dashboard aqui do Master System, tá? Para quem não sabe como chegar aqui, você vai em Ativos, FIIs, isso aqui é uma carteira de teste, tá pessoal? Não precisa copiar não. Então aqui a gente tem esse ícone aqui, é o dashboard, tá? Então aqui já de cara ele avisa que o balanço anual não está estudado. Então vocês podem ir estudando aqui pelo Master System e ir marcando. Vamos marcar aqui como estudado, né? Então, sobre o fundo. O que falar desse fundo, né, o HGPO? Se tivesse uma definição de PR ao quadrado, de fundo redondo, eu diria que é o HGPO, porque é um fundo muito redondo. Eu acho que o único solavanco que a gente teve aí foi quando saiu a JHSF que era cogestora ou consultora imobiliária, e teve um burburinho ali, mas assim, esse é um fundo que, operacionalmente, ele é muito redondo. E depois da saída desse cogestor aí, também não mudou nada e, inclusive, se manteve esse perfil, tá? Então, ele é um fundo gerido pela CSHG atualmente, né? Aqui no critério de paz dele, ele só tem um porém aqui, né? Um cachorrinho amarelo aqui, que é o da diversificação de imóveis. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato desse fundo. O que acontece? Ele é um falso multi-multi, né? Porque ele tem dois imóveis, porém são dois imóveis, assim, praticamente um faz esquina com a outra. Estão no mesmo bairro, e então ele é quase um monoimóvel. A gente chama ele de multi porque ele tem mais de um, mas ele é praticamente um monoimóvel, tá? E eu vou explicar por que eu acho que, na minha opinião, ele tem que ser considerado como monoimóvel, tá? Não, em vacância bem controlada, na opinião dos usuários tem boa gestão e a IPO em um bom tempo, tá? Aqui na parte do patrimônio, então ele tem passiva e irrelevante para o tamanho do fundo, então é um fundo que o único passivo dele são os rendimentos a distribuir, tá? 400 milhões de patrimônio líquido. E aqui, pessoal, já vou falar então por que eu acho que tem que tomar cuidado com esse fundo, tá? Como a gente vai ver, ele operacionalmente ele é um fundo muito redondo, tá? Mas o que acontece? Ele é um fundo pequeno, com pouca diversificação. E no patamar que os fundos estão hoje em dia, o próprio KNRI e o JSRI acabaram de comprar um imóvel e, se eu não me engano, eles pagaram. Acho que cada parte pagou mais do que o patrimônio líquido desse fundo por um imóvel. Então, assim, o maior risco desse fundo é ele se tornar pequeno conforme os outros fundos forem crescendo, tá? E quando o fundo se torna pequeno e ele é de gestão passiva, portanto ele não tende a ter novo crescimento, você corre o risco dele ser assimilado por outros, né? Pode ser uma assimilação que até gere ganho de capital ou não para o cotista, dependendo do momento que ele entrou, tá? Mas a gente tem que ter sempre esse pé atrás que ele pode ser comprado. Então, o que eu recomendo? Não que eu recomendo, o que eu sugiro para as pessoas quando eu acho um fundo bom, mas com patrimônio menor? Colocar um peso menor no Buster System, tá, pessoal? Não vai colocar o mesmo peso que você coloca em outros multi-multi, beleza? Então, esse já é o maior porém desse fundo, tá? Agora a gente vai ver a operação dele, né? Os imóveis ficam aqui na cidade de São Paulo, né? 100% no Sudeste. Aqui, pessoal, olha isso daqui. Ao contrário de outros fundos de escritório, de lajes, esse é um fundo que ele consegue a proeza de ir diminuindo a vacância conforme o tempo e zerou em 2020. Inclusive, eles estão conseguindo pedir aluguel maior para os inquilinos que já estão lá e estão tentando renovar, e tem até uma fila de espera para entrar nos imóveis. Então, isso daqui mostra que são imóveis muito relevantes e com alta demanda aí, tá? Então, mostra isso e um sinal indireto também de boa gestão da carteira, tá? Na área bruta aqui, ele nunca mudou, tá, pessoal? Isso daqui provavelmente foi uma diferença entre os informes, ajustaram uma pequena metragem aqui, mas ele sempre teve esses dois imóveis desde o início dele, tá? Composição, olha como é simples estudar esse fundo. 99,7% em imóveis, o restante é caixa. Então é um fundo com esses dois imóveis, o que ele gera, ele distribui, e não tem nenhum outro tipo de investimento, não tem caixa, não tem FII, não tem nada, tá? Despesas sobre as receitas aqui estão bem equilibradas aí, tá? Então tá abaixo de, acho que em nenhum momento chega a passar de 15%. E a taxa de administração, nesse fundo aqui a gente pode observar que tá fazendo sentido, tá mais ou menos batendo, ó, num fundo simples, tá pagando mais ou menos 12% das despesas correspondem à taxa de administração e aos rendimentos mensais também, tá? Então é um fundo aí bem redondinho, distribui sempre mais ou menos aí 95%, às vezes sobe um pouco, tá? Isso daqui tem que ver, porque dependendo de quando que o gestor declarou, isso daqui pode ter algum não recorrente, alguma coisa aí, tá? Mas é um fundo redondo aí, tá, pessoal? Então, assim, comparado, a gente tem aqui a informação do quarto trimestre de 2020. Gerou aí quase 6 milhões de resultado, com uma despesa de 668 mil. Portanto, saldo líquido aí de 5 milhões, tá? Vamos comparar com o 4T19. Esse é um fundo que é fácil comparar, por quê? Porque não teve emissão de cota, não teve crescimento, nada. Então a gente consegue avaliar o resultado diretamente. Então aí gerou quase 1 milhão a mais de resultado, de receita, né?
E resultado aí também quase 1 milhão a mais, que tinha 5 milhões de resultado líquido versus 4,4 milhões. Então, pessoal, num fundo que não tem emissão, não tem nada acontecendo, a gente consegue comparar facilmente a base. Então, isso aqui termina em resultado maior para o cotista, tá, pessoal? O portfólio dele aqui, vamos ver os imóveis, é o edifício Metropolitan, tá? E o Platinum. São edifícios bastante modernos aí, tá? Tem essa fachada aqui histórica, mas por dentro eles são bem atualizados, tá? Como a gente pode ver aqui no comunicado, tudo aqui pelo Buster System, tá, pessoal, para facilitar. Então, aqui no comunicado que o Fernando fez, ó, o fundo está fazendo obras de melhorias no edifício Metropolitan, tá? Então, esse é o fundo que esse é um fundo que, desde alguns anos atrás, ele tem um planejamento muito bacana aí de reformar seus imóveis para manter eles relevantes, tá? Então, está sempre sendo feito melhorias nos imóveis, e é um ponto que eu chamo a atenção para observar em fundo de gestão passiva como esse, é se os imóveis não vão ficando obsoletos. Nesse caso aqui é um fundo, como eu disse, redondinho, e nesse fundo as manutenções são feitas, tá? Então ele está sempre relevante, e isso aí tem refletido no bom desempenho com seus inquilinos, tá? Então, só voltando aqui, aquela mesma ferramenta que a gente tem no mural de comentários dos relatórios gerenciais também está aqui dentro, tá? Isso daqui vai ser modernizado futuramente no Buster System, mas vocês têm acesso a tudo isso aqui, tá? Os últimos comunicados, para quem quer ler. Ah, não quero ver só o resumo, você pode clicar aqui no relatório gerencial e ele vai carregar o relatório gerencial para vocês. Inclusive aí tá com uma cara nova, os relatórios da CSHG. Eles trazem um detalhamento maior aí para quem quiser acompanhar aqui sobre as obras, né? Da fachada que está sendo reformada lá do Metropolitan. E só para complementar aqui nesse relatório, a localização deles aqui, pessoal, ó, é um colado no outro. Por isso que eles, até a própria gestão considera eles de quase como monoimóvel. Inclusive eles têm, acho que, algumas estruturas que eles compartilham, algum esquema de bicicleta, de bicicletário estava sendo compartilhado entre esses dois imóveis, tá? Então é um perto do outro. Então, voltando aqui para o Buster System, né? Aqui tem as principais ferramentas para vocês analisarem esse fundo, tá? Já deu para ver bastante aí do que ele é. O único dado que falta aqui é dado de segmento, mandato e para a gente ter aqui, né? Vou até pedir para o Gustavo para colocar isso para facilitar. E dá para ver que num fundo assim simples como esse dá para fazer uma análise completa pelo Buster System, mas para quem já estudou os outros fundos da carteira e quiser acompanhar os detalhes principais aqui pelo Buster System, também fica bastante prático, tá? Então, só recapitulando aí, pessoal, um fundo bastante redondo, com um resultado operacional crescente aí, bem bacana, mas tem que prestar atenção que ele é um fundo pequeno e tem esse risco maior, tá? Então, não vai achar que achou o melhor fundo do mundo e colocar todo o seu dinheiro em um único fundo. Não. Para isso a gente diversifica e na diversificação também é interessante, no caso dos FIIs, considerar esse tamanho menor deles. Um abraço e até a próxima, pessoal.